Boa noite a todos todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. É um prazer contar com a atenção de vocês para um tema tão importante como esse que a gente está trazendo hoje, né? O nosso tema é adoção sem romantismo, a importância da preparação. É importante a gente trabalhar com a questão dos mitos, né? Das construções mentais que a gente faz em relação à adoção. Para iniciar, nós vamos ter a palavra da doutora Lídia Weber, psicóloga, doutora em psicologia experimental, pós-doutoranda em desenvolvimento humano e autora de vários livros com relação à adoção. Quem lida com infância e juventude, quem lida com a temática da adoção, com certeza conhece a doutora Lídia. E agora quem está chegando é a Fernanda Fabris. É isso, Fernanda? Prazer em te ter aqui com a gente, né? A Fernanda que vai falar depois da doutora Lídia. A Fernanda é mãe por adoção, né, Fernanda? De 4 adolescentes, 4 crianças. Então, vamos iniciar agora com a doutora Lídia. Fique à vontade, doutora Lídia. A palavra é sua. Muito obrigada, muito boa noite a todos e agradeço esse muito bom convite de estar aqui com vocês falando sobre adoção. É um tema que eu pesquiso há mais de 30 anos e adoro e gosto muito e aprendo cada vez que eu participo de uma situação assim, eu aprendo cada vez mais também. Adoção sem romantismo. Achei muito interessante o título que foi dado a esse dia de hoje. O que é o romantismo, na verdade? Fui até pesquisar lá. O objetivo do romantismo era se diferenciar do pensamento iluminista, que pregava objetividade e colocava a razão como centro do mundo, o iluminismo. E depois veio o romantismo, em grande parte do século XIX, e esse espírito romântico produziu teorias filosóficas, obras artísticas, mas muito subjetivas. Então é interessante a gente refletir, porque nós precisamos um pouco, né, da subjetividade, claro, todo ser humano precisa, mas nós precisamos um pensamento iluminista que veja com objetividade certas questões da adoção. Como eu pesquiso há muito tempo, antigamente, lá 30 anos atrás, quando alguém ia dar uma entrevista sobre adoção, por exemplo, um jornal, uma família por adoção, ficava de costas, nem aparecia a pessoa, porque tinha toda aquela questão, né, de se esconder, de não falar muito. Muitas pessoas não contavam há 30, 40 anos atrás que os filhos eram por adoção. Então é interessante a gente sim falar hoje, né, da questão mais objetiva, mais questões do que aparece, do que não aparece em famílias por adoção, do que as pesquisas mostram, do que os pais e as famílias nos relatam. Eu gostaria de começar falando da questão principal do ser humano. O ser humano é definido pela ciência, eu sou basicamente uma pesquisadora, então eu trabalho com números, com gráficos, com todas aquelas questões. Para afirmar alguma coisa, eu tenho que ter dados de pesquisa. E a ciência mostra o ser humano, né, ele é definido por excelência como um ser de afeto. Olha que bonito, que romântico, né? Nós nascemos, na verdade, incompletos. O ser humano nasce incompleto e ele deve ser criado, finalizado dentro de uma família. Isso levou um tempo para as pessoas entenderem e até para entenderem por que abrigos, instituições, orfanatos, como eram chamados há algum tempo atrás, não deveriam existir, porque prejudica o desenvolvimento de uma criança e de um adolescente. Nós demoramos para entender, nós, o Brasil, né? E nós temos ainda muitas crianças institucionalizadas, hoje não se chama mais orfanato, falam abrigos, mas é uma institucionalização.
Hoje se trabalham mais, tem pessoas trabalhando com casas-lares, que é uma mulher ou um casal cuidando de até 10 crianças, é uma questão importante, e do acolhimento familiar, que surgiu há pouco tempo no Brasil, que são famílias que acolhem essas crianças enquanto elas não são adotadas. Os países de primeiro mundo, primeiríssimo mundo, basicamente não tem mais abrigos, não tem mais instituições, porque justamente a ciência mostrou já há muito tempo que o abrigo não serve para o desenvolvimento de uma criança. Enfim, nós estamos chegando lá, mas ainda temos 40 mil crianças nas instituições, né? E dessas, cerca de 5 mil, 4 mil que podem ser adotadas. É interessante falar nessa questão também dos pais por adoção. Quando a gente está falando dos objetivos, os pais, quem entende, quem deseja uma adoção, quem decide adotar, tem que entender algumas questões que a sociedade vai trazer. E, às vezes, também isso não se falava antigamente, né? E hoje se fala. Por isso que nós falamos com toda clareza, eu e outros pesquisadores e os grupos de apoio à adoção, dos quais eu sou fã incondicional. Nós temos no Brasil mais de 200 grupos de apoio à adoção formados por voluntários. Isso não existe em nenhuma parte do mundo. E os grupos de apoio à adoção fazem a gente entender o que são algumas dessas questões que os pais precisam aprender. Eu trabalho com práticas educativas parentais, um dia podemos combinar outra palestra só sobre educação de filhos, e eu sempre digo, brincando, mas não brincando, que quando alguém pensa em ter um filho, seja genético, seja por adoção, já devia ir lá e começar a fazer um curso sobre educação de filhos. Por quê? É a tarefa mais difícil que existe, mais complexa que existe é educar e socializar uma criança, um ser de afeto. Nesse sentido, quem pensa em adoção também tem que se preparar, porque a adoção ainda é uma minoria na nossa sociedade. Então, tem muitas e muitas pessoas que não entendem muitas das questões por adoção. Então, os pais que desejam uma adoção têm que refletir sobre essas questões, por isso eu sempre digo, frequentar os grupos de apoio antes, durante e após a adoção é importantíssimo, porque nós vamos ver hoje, vamos ter o depoimento de uma mãe por adoção e nós aprendemos muito mais em certas situações do que na própria ciência, porque é aquilo que acontece no dia a dia. Muitas dessas questões da adoção, por exemplo, os pais têm que aprender antes e entender como lidar. Por exemplo, o medo de ser julgado. As pessoas julgam. Às vezes, as pessoas julgam quem quer adotar. Ah, é o teu sonho, é pela escolha, você não pode ter filho genético. Às vezes, os pais por adoção podem ter medo de não serem suficientes. Será que eu vou dar conta? Às vezes, podem achar que falta algo. O que falta para eu realmente ser uma mãe perfeita? Sempre falta algo na vida. Não existe perfeição em nenhum pai, em nenhuma mãe. Mesmo quem estuda e pesquisa isso há muito tempo, faz erros, porque é natural. Os pais por adoção precisam entender dessa questão de viver com as expectativas de outros. Né? Às vezes as pessoas chegam para a família por adoção e dizem: nossa, seus filhos têm muita sorte de ter você como mãe. Isso é uma frase complexa, porque a mãe pode interpretar assim: nossa, então eu não posso errar nunca.
se ele só tem sorte de vir, então eu não posso errar. É possível responder, entender que famílias por adoção, mesmo que se preparem, não estão num pedestal. Não existe uma família feliz de cartão postal de papelaria. Ser pai e mãe é complexo e criar filhos é muito difícil. Às vezes os pais têm medo de não saber toda a história dos filhos, os medos dos filhos. O que será que meu filho tem medo? Sempre vai ter mistérios que não é possível saber. A saúde da criança, a história genética, a história de vida completa. Tudo isso tem que refletir a respeito. Aliás, eu falei de práticas educativas, eu tenho uma pesquisa em que eu comparei os adolescentes que falaram sobre as práticas educativas de seus pais. E eu tinha 2 grupos, adolescentes que eram de uma família genética e adolescentes que tinham sido adotados. Eles responderam como as práticas educativas e os estilos parentais dos pais. E vocês sabem qual grupo de adolescentes falou melhor das práticas educativas dos pais? Aqueles que foram adotados. É um dado muito bonito, é um dado, existe, já foi publicado, quem tiver interesse depois eu posso passar, e é muito interessante que faz a gente refletir. Os pais por adoção realmente se preparam mais do que os pais biológicos, não é bonito? Tem que fazer o curso, tem que ir lá no juizado, tem que fazer isso, tem que participar dos grupos de apoio, tem que ter tantos carimbos lá para saber que realmente participou. E isso é muito interessante e muito bom. Então, nós temos que ter os pais por adoção, tem que entender também desse cuidado para falar com os outros sobre adoção. Tem muitas outras pessoas que não entendem sobre adoção e às vezes podem ser malvados, às vezes podem ser bobinhos, às vezes não sabem como falar com as famílias. Por exemplo, alguém chega para a família, para a mãe e diz: Ah, nossa, você adotou, que bom! E você sabe da mãe de verdade do seu filho? Tem que aprender a responder. Eu vejo hoje na internet muitos posts, muitos pais e filhos sobre adoção falando, e isso é muito bom, muito bom. Tem gente muito boa nas redes sociais falando disso. Só que a gente tem que educar. Às vezes eu vejo posts lá muito bravos, né? Os pais falando. Tem que educar a outra pessoa. Se alguém falar para você, nossa, e você conhece a mãe de verdade dele? Você pode responder, eu conheço, a mãe de verdade sou eu. Né? Se você está falando da genitora, da mulher que deu à luz, isso eu não posso responder, porque isso é um direito do meu filho. E se ele quiser responder, lá quando ele tiver idade a respeito, ele pode falar disso. Hoje se fala abertamente, mas nós precisamos ensinar outros. Assim como antigamente se escondiam filhos com deficiência, filhos por adoção. Então é preciso, sim, educar a sociedade como um todo. Ensinar como falar com os outros e dar um modelo para os filhos. E você entender para os filhos, assim como educar os filhos. Se o seu filho, sem querer, derruba a comida no chão, você vai falar, ô seu bobo, de novo você derrubou a comida no chão? Não. Por que isso? Nós já sabemos há muito tempo, porque isso traz raiva para a criança e não educação. E da mesma forma, se você responder alguém que te fez uma observação inadequada, se você responder com raiva, se você responder de maneira né, a chamar ela de boba, você não vai ensinar. Né? Então, nós queremos ensinar, é o que a gente chama de educação positiva. Você vai ensinar e vai falar com ela. Não, isso eu sei mesmo. Não, contar a história do meu filho eu não posso,
você tem interesse, mas ele que tem o direito da sua história. E isso, para aprender como educar filhos genéticos, tem que ensinar, a gente tem que treinar em casa. E vão ter uns na sociedade que não aprendem nunca como falar sobre adoção, que não têm empatia, que vão falar bobagens, né? Então, nós precisamos ensinar. Quando eu estava lá na psicologia, porque eu já sou aposentada, agora já sou professora sênior de mestrado e doutorado, eu tinha um projeto que era muito interessante, em que eu e os alunos, a gente oferecia uma mini palestra sobre adoção nas escolas, para crianças e para adolescentes. De preferência naquela aula lá que fala de genética e de coisa, a gente entrava, era um mini filminho da família do futuro, muito bonito, e que a gente entrava e falava para as crianças. Existe uma outra forma de filiação, que se chama adoção. Pense, se as crianças já soubessem disso desde cedo, todas as crianças, ia ter muito menos preconceito, né? Então, a gente precisa entender, precisa aprender a falar mais com a sociedade. A gente precisa falar de algumas questões que vêm em relação a esse não romantismo, né? Que são a respeito de motivações, sonhos, expectativas dos adotantes. Ainda hoje, a maioria das pessoas que deseja adotar uma criança o faz por questões de infertilidade ou de esterilidade. É um motivo. Só que quando uma mãe e um pai decidem pela adoção, sempre vão existir o que a gente chama um conflito. Por um lado, você vai ser mãe e pai, por outro lado, vem o medo. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser julgado? Será que meus filhos vão ser julgados? Será que eu vou ser suficiente? Nós já sabemos que não existe perfeição. Será que o meu filho vai conversar comigo, vai me contar tudo? Será que eu vou viver de acordo com as expectativas dos outros ou do meu filho? Falta histórias, falta informações sobre a história anterior do meu filho. E essa questão de infertilidade ou esterilidade, às vezes, os adotantes pensam, será que eu não sou digno? Se Deus é que dá os filhos, por que eu não tenho? Será que eu não sou homem ou mulher o suficiente? E é preciso refletir sobre essas questões, porque isso traz raiva, tristeza, culpa, exposição a outros fatores negativos, apresentação de um fato negativo, traz frustração, traz culpa. E isso pode acontecer, se não for resolvido antes, pode trazer questões complexas, como depressão pós-adoção, por exemplo, como burnout da parentalidade, que é um esgotamento. Isso tudo outras palestras que nós vamos combinar, né? Porque são temas grandes. Então, veja, se tem um é infértil, por exemplo, e o outro não, isso tem que ser resolvido entre os dois. Porque não existe assim, eu vou adotar para resolver o meu problema de infertilidade ou de esterilidade. Não, a adoção não vai resolver. A adoção ela é feita porque você deseja um filho. A questão da infertilidade e da esterilidade tem que ser resolvida antes. Então, refletir muito sobre essa motivação para a adoção. Entender, estimular o autoconhecimento dos adotantes. Adotar um filho não pode ser por caridade, não pode ser para salvar o casamento, não pode ser para ter alguém na velhice que cuida de você. Adotar um filho é porque você deseja um filho.
né? Na literatura existe o que a gente chama de adoção clássica e adoção moderna, e isso surgiu por um pesquisador famoso já há mais de 30 anos. A adoção clássica era encontrar um bebê para casais inférteis. A adoção moderna é encontrar uma família para crianças e jovens que não têm uma família. Então, é o contrário do que se pensa. E é preciso trabalhar isso, por isso a preparação é importantíssimo. A gente pode dizer que criar um filho genético e criar um filho por adoção é igual e é diferente. É igual. Nos dois pode haver surpresas, não é? É igual, porque você não vai determinar a vida do seu filho. Não, não pense, isso já era. Os filhos, eles têm condições próprias, eles escolhem o que eles querem estudar, onde eles querem ir. É igual porque ambos, em duas situações, podem ficar doentes, de repente, sem querer. É igual porque eles vão aprender a confiar em você e amar os pais. É igual porque são os pais que vão ensinar valores e regras da vida. E os filhos por adoção têm diferenças. Por quê? Porque têm uma história passada. Mesmo que se fosse possível adotar uma criança com um dia de vida, como era antigamente nas adoções intuito persona ou adoções ilegais, eles têm uma história passada, isso nunca pode ser esquecido. E se moraram em abrigos, tem uma história de morar em abrigos, que pode ser complexa. Então, algumas reflexões têm que ser compreendidas nessa preparação e acompanhamento do que a gente chama de pós-adoção. Porque as pessoas acham assim, não, depois que adotou, pronto, acabou, agora eu já estou pronta. Não. Aí começam a aparecer as questões. E os grupos que a gente chama de pós-adoção, você vai encontrar os iguais, você vai conversar, você vai poder se abrir de maneira diferente do que às vezes lá, quando você faz o seu cadastro, né, que você ainda não está preparado. Então, isso é muito importante. Então, nós temos que entender, em primeiro lugar, os pais têm que entender que o amor é essencial, mas sem romantismo, né? O amor, só amor, não é suficiente. Essencial, mas só amor não é suficiente. Porque nenhuma criança é perfeita, nem genética, nem por adoção. Porque na adoção eles têm sua história passada. Porque nem sempre a vinculação é imediata. Eu tenho pesquisa já com mais de 1.000 famílias por adoção, algumas já me relataram que assim que no primeiro almoço já estavam chamando de pai e de mãe, e outros levam 1 ano, leva mais tempo para criar o que se chama de vinculação. Os pais devem entender que não podem moldar o filho como quiserem, não. Então tem que cuidar com expectativas. Filho não é boneca, filho tem vida própria. Antigamente, né, a criação de filho era autoritária, patriarcal e assim, fale por quê? Porque eu estou mandando, né? E cale a boca, e engula esse choro. Não, hoje a ciência já descobriu que isso não funciona, que toda criança e jovem tem vida própria. É um mito achar que hoje já não existe preconceito de cor de pele, de naturalidade. Existe preconceito, existe ainda, infelizmente, racismo e ignorância. Então, sim, os pais têm que aprender a lidar com outra raça e etnia, é fundamental, é entender e é fazer o filho se sentir bem nessa situação, é educar os outros sobre as diferenças que existem nessa questão. Outro mito
é achar eu vou adotar e eu vou salvar uma criança. Sabe, os pais têm que entender que o filho não pode ser nem o salvador de uma relação e nem o salvo. Porque senão pode achar que ele sempre vai ter que ser grato a vida inteira e obedecer tudo. Pode até ser, mas precisa ver, quer dizer, você pode, você realmente vai tirar uma criança de um abrigo. Claro que isso é uma situação maravilhosa, mas tem que entender que essa identidade principal do filho não é família adotiva, é família. Eu não gosto nem de falar família adotiva, por isso que eu falo família por adoção. A adoção é um processo passado. Depois não vira família adotiva, vira família, no meu entender, né? Filhos que foram adotados, é preciso os pais entenderem, não passam a vida querendo encontrar os seus pais genéticos, não. Mas também não pode fingir que eles nunca existem, que eles nunca existiram ou que existem. Sim, eles têm essa condição, eles vão querer falar sobre essa questão em algumas situações. Então tem que entender e tem que respeitar e tem que treinar na frente do espelho e tem que fazer você... Às vezes eles têm questões com luto, por exemplo, o Dia das Mães. Será que não dói ali? Para muitos dói. Né? Para muitos dói, e aí tem que entender, aprender algumas questões que muitos ensinam de como lidar às vezes com essa questão. Você pode perguntar para o filho. Quem sabe a gente pode escrever uma carta, por exemplo, se a gente não sabe onde é que está essa sua genitora, ou se ela existe ou não, por exemplo. Vamos escrever uma carta e colocar num balão com gás e a gente solta lá no Dia das Mães e quem sabe vai para aquele lugar. Ou enterra aqui e planta uma roseira em cima. Então, são situações que os pais têm que ter condições de conversar com os seus filhos. Às vezes tem situações complexas, como, por exemplo, problemas excessivos na escola, por isso que a gente tem que fazer programas para educar as escolas também. Aqueles pedidos lá, traga uma foto de quando você era bebê, e às vezes não tem. A criança, às vezes, numa adoção tardia, pode não ter essa foto. Ou desenhe a árvore da família, ou traga uma foto da sua mãe grávida, faça uma autobiografia e fale do não sei o quê. Então, sim, tem escolas muito boas que eu já sei que nem fazem mais Dia das Mães e Dia dos Pais. Eles fazem Dia da Família. É bonito? Eu acho. E tem que cuidar com essas questões. Eu ouvi de famílias por adoção que quando pedem essa foto da mãe grávida, tem pessoas bem-humoradas e resolvidas, né? E que eles tiraram. A criança lá com 12 anos de idade entrou embaixo de um casaco da mãe e ficou lá, e daí apareceu e eles tiraram a foto. Nem todos têm essa condição, né, de fazer isso. Então, e a ciência sabe que a gente não pode ter regras assim iguais para todo mundo, porque nós somos diferentes. Então, cada um nessa preparação tem que achar essa sua questão de como lidar e o que pode fazer. Eu posso ser engraçadinha ou eu posso ser né, diferente, eu posso ser educada, porque você está dando um modelo para o seu filho. Isso que é o importante. Né? E eles têm que entender, em especial, dessa questão de como lidar com essas questões dos outros. Tem algumas questões que são práticas, né? Que precisam ser entendidas.
se você já chegou nessa aceitação da sua infertilidade, você e o parceiro ou a parceira, você está preparado financeiramente, você tem dúvida se vai amar, se vai ter apego, isso é natural. Você tem dúvida se você tem filhos genéticos, se eles vão se dar bem? Tem que envolver os filhos genéticos na adoção? Sim, sim, sim. Se adotar pequenininho, quando que deve falar sobre adoção? Eu sempre falo, desde sempre. Você coloca a palavra adoção no dia a dia. Mesmo que a criança vai entender em idades diferentes, ela vai entender condições diferentes. Existe uma transição para o apego. Às vezes, a criança pode vir, ela pode testar, tem muitas que fazem isso, ela tem uma história de dor na sua vida. Quer ela queira falar ou não, tem uma história, é uma história de abandono, uma história de deixa para lá, uma história de entrega, o que nós podemos chamar. E às vezes ela não tem consciência disso e pode às vezes começar, depois da lua de mel, na adoção que a gente chama, pode começar a testar os pais, né? Fazer bobagem, para ver se vão. É como se ela achasse assim: será que vão me largar mesmo? Ou eles aguentam? Será que vão? Então, testa, né? E os pais têm que aprender a como lidar com essa situação. Não vão mudar toda essa questão em 2 semanas, nem em 1 mês. Tem que aprender a lidar e entender essa questão do seu filho. Né? A questão da parecença é uma questão complicada. Às vezes, muitos filhos muito diferentes chamam mais a atenção. Né? Então, tem estratégias que a gente ensina. Por exemplo, às vezes você cria uma parecença psicológica. Às vezes, você até pode forçar. Por exemplo, nossa, veja só, você dorme com a mão embaixo do travesseiro, igualzinho eu faço. Olha só que legal. O pai chega, nossa, como você amarrou esse tênis de modo legal, eu vou aprender com você, aí eu vou ficar bem parecido do seu jeito. Percebe? Então, são situações interessantes que devem ser refletidas sobre. Já passou o meu tempo, então o resto. Tão bom que eu estou deixando a senhora falar, já passou. Pois é. Mas está muito bom. Ai, doutora, já. Para falar, então o resto eu deixo para uma próxima, né, que tem muita coisa. Eu sou muito faladeira, é importante, então, desenvolver essa resiliência para as crianças. Elas têm uma história complexa e elas precisam aprender a ser fortes, né? E o cérebro vai se adaptando, isso é importantíssimo. Antes se falava que o cérebro ficava pronto com 3 anos, depois com 6 anos, ixi, hoje a gente sabe que é lá pelos 30 anos e mais, até o fim da vida, e as questões cerebrais vão mudando, a ciência mostra. Então, é bonito a gente refletir sobre isso. Então, para a gente encerrar, a gente tem que saber ter coragem na vida, é uma questão bonita. Para encerrar, eu falo para vocês aqui uma música da minha época, porque eu já sou idosa, que era a Primavera dos Dentes, com secos e molhados. E dizia assim: quem tem consciência para ter coragem? Quem tem a força de saber que existe e no centro da própria engrenagem inventa a contramola que resiste. Quem não vacila mesmo derrotado, quem já perdido nunca desespera e envolto em tempestade decepado, entre os dentes, segura a primavera. Obrigada pela atenção. Doutora Lídia, nós que agradecemos, maravilhosa a sua fala.
nos faz refletir muito, né, sobre as questões da motivação, das expectativas, né? E que ter um filho tem condições, traz toda uma complexidade, tanto para biológico quanto, né, por adoção, e que nós precisamos lidar muito bem com essas questões. Muito obrigada, doutora, muito obrigada. Agora a gente vai ouvir a Fernanda. Se a Fernanda está por aí. Fernanda, boa noite, seja bem-vinda. Agora a fala é tua, Fernanda, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Então, eu sou a Fernanda, sou mãe por adoção de 4 irmãos. Meus filhos nasceram para mim há cerca de 2 anos e meio. Sou casada com o Maurício há 17 anos, casei bem novinha, eu tenho 35 anos apenas. Sempre sonhei com adoção, é uma coisa muito natural para mim, porque desde a minha infância eu tive contato com crianças em situação de acolhimento, então eu nunca vi a adoção como uma forma de caridade ou algo excepcional, né? Entretanto, eu tinha o sonho de gerar um filho pela via biológica também, um sonho muito grande. E como eu me casei com 18 anos, logo que eu me casei começaram as cobranças. Então, quando você vai ter seu filho, né? E com isso eu me aprisionei durante muitos anos a uma necessidade muito grande de ter esse filho pela via biológica. Meu marido, assim como eu, já concordava com a adoção. A gente conversou sobre isso desde o noivado, mas a nossa ideia era ter um filho pela via biológica primeiro. E quando ele fosse um pré-adolescente, a gente queria adotar um adolescente. Sempre foi a adoção tardia a nossa opção. Mas eu fiquei durante 11 anos tentando engravidar. 11 anos muito sofridos, realmente presa nessa necessidade de gerar, porque se eu não gerasse, eu não me sentia uma mulher completa. E demorou bastante para eu entender que eu estava nessa prisão, que eu estava me causando tanto mal, que na verdade não eram as outras pessoas, era eu mesma. Até que em 2018 eu fiz um tratamento para engravidar, não cheguei a fazer fertilização. E o médico falou para mim que a minha chance de engravidar era muito pequena, então era para eu fazer a fertilização. E eu falei, não, eu não quero fazer. Não quero fazer. Eu acho que chegou a hora de eu relaxar minha cabeça. Eu quero descansar. E aí eu estava entrando no doutorado, comecei a focar na minha vida profissional, comecei a viajar, curtir o meu casamento. E foi então que eu fui me curando, fui me tratando, vivendo o meu luto. Confesso que durante esse período eu fugia das grávidas, se eu soubesse que é um barato, né? Você fala de engravidar, todo mundo engravida perto de você. Faz um tempão que ninguém fica grávida perto de mim. Não sei o que aconteceu, gente. Então, eu vivia muito essa experiência e eu comecei a também falar para as pessoas. Porque antes, quando as pessoas perguntavam, Fer, você não vai ter um filho? Eu falava, eu não posso, estou trabalhando. Dava uma desculpa, eu não chegava e falava. Aí eu comecei a falar, não, eu não vou ter um filho, eu não posso ter filho. E não era, na verdade, eu não tenho nenhum diagnóstico de infertilidade, nem meu marido, mas a gente nunca engravidou. Em abril do ano seguinte, isso era 2019, meu marido foi até um abrigo e conheceu um garotinho de 5 anos e chegou falando dele. Quando ele falou daquele garoto, acendeu aquela luz em mim de tipo, ele tá pronto, será que eu estou pronta? E eu não me senti pronta, então eu simplesmente ignorei aquela situação. Eu sou uma pessoa que gosta de planejar a vida, eu detesto imprevistos, então era julho de 2019, eu comecei a planejar como seria a minha habilitação, né? Na minha cabeça, eu levaria a documentação no ano seguinte para só adotar em 2021, 2022, depois que eu concluísse meu doutorado e talvez entrasse no pós-doc, né? Eram os meus planos. Só que quando eu coloquei documentos para adotar no Google, eu fui direcionada a um site de busca ativa do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o Adote Boa Noite. E eu fui vendo as fotos e quando chegou na penúltima foto, eu vi a foto dos meus filhos e imediatamente eu disse, meus filhos. Esse é o lado romântico da minha história, porque realmente eu senti uma certeza muito grande que eles eram os meus filhos e foi tão grande que isso fez com que eu entrasse numa luta muito intensa para conseguir me tornar a mãe deles, né? Eu simplesmente mudei todos os meus planos, convenci o meu esposo a iniciar a habilitação. Meu esposo, no início, não queria adotar 4 crianças, não pelo fato de ser 4 irmãos, mas pelas nossas condições financeiras mesmo. Ele falou, Fer, nós vamos adotar até 2. E eu falei, tudo bem, vamos habilitar.
mas eu já estava decidida que eu queria adotar os 4 irmãos. Então, eu comecei a lutar, realmente, habilitar o Maurício comigo. Enquanto isso, eu tentava contato com a vara da infância, onde os meus filhos estavam, e eu não conseguia esse contato, porque eu ainda não era habilitada. Mas, depois de muitas tentativas e muitas lutas, acho que foi mais de 3 meses depois, a gente conseguiu contato com a vara da infância. E como os nossos filhos estavam próximos a serem separados, já havia essa possibilidade, o juiz entendeu que nós poderíamos conhecer as crianças. Mas era uma medida excepcional, sem compromisso, e a gente realmente já estava concluindo todo esse processo. Quando nós conhecemos os nossos filhos, foi fantástico. É o vídeo que já alcançou milhões de pessoas na internet, que todo mundo se encanta quando vê, porque ele realmente é muito lindo. Entretanto, esse vídeo, hoje eu vejo ele de uma forma totalmente diferente do dia, né? Quando eu vi os meus filhos, eu fiquei muito emocionada, tentei segurar para que eles não percebessem e tal, mas hoje, quando eu assisto o vídeo, eu consigo ver a linguagem corporal das crianças, o desespero no olhar deles, a minha filha extremamente fechada para adoção, né, a ponto de não abraçar a gente, de manter o corpinho todo rígido, o Fabrício, de 6 aninhos na época, correndo tão ansioso que até tropeçou. Então, são imagens que mostram muito de como eles estavam se sentindo naquele momento. As crianças ficaram muito felizes quando elas souberam que iam nos conhecer, exceto a Flávia. A minha filha não queria ser adotada, ela tinha 9 anos na época, ela estava extremamente resistente à adoção. Então, a equipe técnica realmente teve que fazer um trabalho de falar para ela, olha, é a chance de vocês serem adotados juntos, né? E ela fala pra gente que foi forçada, que ela não queria, né? E só que assim, eles foram sinceros também com a gente, que ela não queria ser adotada e tal. Então, nesse primeiro contato, já no primeiro dia, 50 minutos, nem isso, depois que eu conheci as crianças, eu e o Maurício, eu entrei dentro de uma casinha para brincar com as crianças e o Fabrício virou para mim e falou, ele tinha 6 aninhos, você vai ser minha mãe? Eu falei, não sei, você quer que eu seja sua mãe? Ele falou, relaxa, você já é minha mãe, já tá tudo bem. Demorou 50 minutos. Eu fiquei pasma, com aquela cara em choque, né? Como assim? Eu não estava esperando ser chamada de mãe depois de muito tempo. Então, eu nem curti muito aquele mãe, né? Mas também fiquei encantada. Falei, caraca, ele já me ama. Você já começa a pensar assim. Já vem de novo a visão romântica do processo, né? Nesse primeiro encontro, Fabrício me chamou de mãe inúmeras vezes. Ele me apresentou para todo mundo como mãe dele, até pro tio do gás que foi no abrigo. Ele falou, vem cá que eu vou te mostrar a minha mãe. E a Flávia, quando ele me chamou de mãe, em um dos momentos a minha filha virou e falou assim, ela não é sua mãe, não chama ela de mãe. Então eu presenciei essa cena. Mas foi tranquilo para mim, não fiquei brava nem nada. Mas foi um sinal de alerta, né? E eu lembro que eu falei para ela, não tem problema, você não precisa me chamar de mãe. Foi tão legal o nosso primeiro encontro que nós fomos convidados a voltar no segundo dia. E no segundo dia as crianças estavam muito mais receptivas. Eles contam que a equipe técnica conversou muito com eles e reforçou o quanto era importante eles aceitarem a adoção. Então, a Flávia me chamou de mãe, o Flávio chamou o pai, e a gente foi um dia muito delicioso. Parecia realmente que a gente era a família perfeita, os filhos perfeitos, os pais perfeitos. No dia seguinte, nós vivemos um momento muito doloroso da nossa história, que foi que a gente teve que dar o sim para a vara da infância para continuar, né, a nossa aproximação, porque aquilo tinha sido só nosso encontro. E o meu marido perdeu o emprego nesse mesmo dia. Então, a gente falou sim. Algumas horas depois, ele foi mandado embora do trabalho. E foi muito desesperador, porque a gente perdeu 70% da nossa renda. Eu era bolsista FAPESP na época, uma situação muito desesperadora mesmo. Mas a gente manteve firme, a gente não desistiu da adoção. E antes que a gente até comunicasse a vara da infância, nós corremos atrás para arrumar outras fontes de renda, fomos nos relocando. E aí, quando a gente apresentou o problema para a vara, a gente já estava com plano B, né?
E eles foram muito receptivos com a gente, eles super entenderam a situação e continuamos. Mas nós tínhamos várias barreiras. Nós não tínhamos um carro que coubesse 7 pessoas, né? E não tínhamos condições de comprar naquele momento. Então, os nossos primeiros encontros, as nossas primeiras visitas com as crianças eram com o carro emprestado do próprio abrigo. Eles emprestavam para que a gente passeasse com as crianças. E foi 1 mês e meio de muita luta, de muita dificuldade para a gente poder ir visitar. Eles eram de outra cidade, cerca de 1 hora. Só que todos os nossos encontros eram uma delícia, mas uma delícia mesmo. As crianças, inclusive, falavam assim: mãe, pai, quando a gente vai definitivamente para casa de vocês? Eu não vejo a hora de mudar com vocês. E eles ficavam ansiosos, e a gente também. Foi tão forte a conexão que isso era outubro, a nossa aproximação estava prevista para ser longa, uns 6 meses, mas o juiz achou que dava para a gente receber a guarda provisória e em dezembro a gente já recebeu a guarda provisória. Então foram 6 encontros antes deles virem para casa. Os 6 meses virou 6 encontros. Quando as crianças chegaram em casa, foi bem significativo esse dia também. Começou já na busca das crianças até o abrigo. No dia antes a gente conseguiu comprar nosso carro, foi muito legal esse momento. E aí nós fomos buscá-los e percebemos que eles estavam diferentes. Eles estavam um pouco mais arredios, né? Só que também, na hora você fala assim, é porque vai se afastar dos amiguinhos, das tias do abrigo. Você começa a colocar um monte de desculpas na sua cabeça. Você não enxerga o que está acontecendo, né? E tudo bem. Teve uma cena muito triste, onde um garoto, na verdade, ele tem uns 14 a 16 anos, não sei a idade dele. Ele chegou para mim com o meu filho de 3 anos no colo, olhou bem no meu olho e falou assim: você cuida direito dele. E aí eu falei assim: não, fica tranquilo, eu vou cuidar dele, ele é meu filho. Aí ele olhou mais uma vez para mim e falou assim: é justamente por isso que você tem a obrigação de cuidar direito dele. Então, aquele momento foi muito marcante para mim também, mostrou que, opa, calma, Fernanda, você tá precisando acordar, né? Não é tudo tão bonito como tá parecendo. E aí fomos embora para nossa casa. Quando nós chegamos em casa, todo mundo alegre, todo mundo feliz, mas tudo diferente. Minha filha chegou com inúmeros ursinhos de pelúcia, Bíblia, um monte de objetos e colocou tudo em cima da cama. E ela olhou para mim e falou: quem me deu foi minha mãe. E aí eu assustei, assim, não por ela falar que tinha sido a mãe, mas por ela ter enfatizado, né? E eu lembro que eu falei assim: tudo bem, filha, tudo que a sua mãe te deu é seu, vamos arranjar um lugar pra gente guardar, né? E aí guardamos também, não achei que fosse significativo aquilo. As vindas anteriores das crianças em casa, não tinha xixi na cama, não tinha terror noturno, não tinha nenhum tipo de comportamento diferente à noite. Na primeira noite já tudo mudou. Então, o meu filhinho de 3 anos, que já estava desfraldado há um bom tempo, voltou a fazer xixi e cocô na cama, né? E isso foram durante vários meses. Inclusive, teve alguns momentos que o estresse estava tão grande que não era só na cama. Então, ele podia estar na porta do banheiro, ele fazia na roupinha, né? O Arthur, que sempre foi carinhoso comigo, 3 aninhos, ele é a criança mais fofa que eu já vi na minha vida. Ele era fofo mesmo, ele era o mascote do abrigo. Ele simplesmente começou a dizer que eu não podia encostar nele. Então, durante quase 4 meses, o meu filho não me deixava dar banho, não me deixava encostar nele, eu não podia pôr a cadeirinha no carro, nada. Se eu pegasse na mão, ele tirava a minha mão e ele falava: eu não tenho você. Então, foi muito marcante isso, porque a criança mais fofa do universo não me deixava tocar nele. E era só comigo. Com todas as outras pessoas, ele era muito carinhoso e muito fofo. Outro comportamento que a gente notou muito no Arthurzinho, ele também, tudo que ele fazia, embora ele falava não tenho você, ele me olhava fixamente, né? Então, ele ia, abraçava o papai, que ele tinha um certo apego com meu marido nesse momento, ele abraçava o papai e ficava me olhando para ver se eu estava olhando para ele, né? O Arthur também teve 2 visitas que nós fizemos ao abrigo, 1 semana depois que eles chegaram, e nós voltamos ao abrigo porque eles iam participar da festa de Natal para ganhar os presentes. E mesmo ele falando não tenho a mamãe, quando a gente foi a caminho do abrigo, esse menino grudou em mim.
E chegou na festa, ele não saiu do meu colo. E eu lembro que eu falei, tá passando. Não, chegou em casa, não tem a mamãe. Então, esses comportamentos numa criança de 3 anos que vem aí para desrotular e desmistificar a questão de que a adoção de crianças mais novas é mais fácil, né? Em contrapartida, vamos para o outro extremo. O Flávio, de 11 anos na época, foi um garoto extremamente feliz com a adoção. Flávio queria ser adotado, então ele fez de tudo para dar certo. Tanto é que a nossa vinculação foi extremamente rápida. Cerca de 2, 3 meses, a gente já percebeu que tinha um laço muito forte entre nós. É lógico que esse laço foi construído e fortalecendo com o tempo, mas já existia. Aconteceu antes do que aconteceu com o Arthur, de 3 aninhos, por exemplo, né? Flávio, ele era muito... como eu posso dizer, amoroso, carinhoso com a gente, ao ponto até de ele se desagradar para nos agradar. Então, também a criança que tem esse hábito de fazer tudo para o pai, às vezes ela esconde um sofrimento muito grande que você não consegue perceber e que a gente demorou um pouco para perceber por conta de toda a loucura que a gente estava vivendo com 4 crianças. Fabrício, meu filho de 6 anos, que me chamou de mãe com 50 minutos. Eu demorei 1 ano para aprender a amá-lo. E ele demorou 1 ano para descobrir que eu amava. Nós tivemos um relacionamento muito doloroso, muito difícil para nós dois. O Bibi, ele chegou em casa com a perspectiva de que a nossa família seria igualzinho de comercial de margarina, que eu ficaria o dia inteiro com ele no colo, que eu amaria de uma forma muito linda e romântica. E sendo mãe de 4 crianças, isso era praticamente impossível de fazer. Só que no olharzinho dele, isso foi como uma rejeição. Então, como se eu tivesse, ao invés de amando o meu filho, era mais uma pessoa que estava rejeitando ele. Isso causou muitas mudanças no comportamento do Fabrício, algumas muito sofridas. Fabrício, durante a noite, quase todas as noites, ele tinha, não era um terror noturno, era quase que uma convulsão. Então, a gente chegava no quarto, nosso filho estava todinho contorcido, com a musculatura muito rígida, chorando absurdamente. E quanto mais a gente tentava acudir, piorava essa crise. Essas crises duraram por mais de 1 ano. Elas foram espaçando com o tempo, mas elas duraram mais de 1 ano. Cerca de 8 ou 9 meses depois da chegada das crianças, quando estava começando a melhorar a fase de teste, o Fabrício um dia chegou para mim e disse: "Você não me ama. Eu não sou amado por você." E quando eu olhei para aquela criança falando aquilo, realmente, eu vi no olho do meu filho que ele não se sentia amado. E foi muito doloroso, muito difícil para mim. Foi tão difícil que eu fiquei horas chorando sem parar, eu não consegui me conter. E eu precisei desesperadamente tratar isso na terapia, forçar a tratar isso, porque eu precisava entender por que meu filho não se sentia amado. E eu descobri uma coisa que é muito difícil pra gente, como pais, e isso independe da via que seu filho nasce, que é você saber lidar com a sua criança interior, com as suas dificuldades da sua infância. O Bibi, o meu filho, ele é igualzinho a mim. Ele é chorão, ele é frágil, ele é delicado, ele é carinhoso demais, ele precisa de atenção. E eu era exatamente assim. Então, eu também ficava muito presa à necessidade de dar esse carinho, dar essa atenção, né? E, por exemplo, minha linguagem do amor não é o toque. E eu me forçava toda hora a pegar o Fabrício no colo, pegar o Fabrício no colo. E é claro que ele sentia que esse pegar no colo não era uma expressão de amor. Então eu tive que aprender a me comunicar com o meu filho e ser sincera com ele. Falar assim: "Filho, mamãe não gosta muito de pegar criança no colo, mas vamos fazer um bolo comigo? A mãe adora fazer um bolo." E a minha forma de falar sobre amor. E essa questão da linguagem do amor foi tão significativa pra gente que até hoje, faz 2 anos e meio que eu tô junto com os meus filhos, e toda vez que eu faço um bolo, uma coisa besta, eu chamo os 4 e falo: "Filhos, o que a mamãe tá fazendo?" Eles falam: "Mãe, você vai mostrar o amor por nós agora, fazendo um bolo." E às vezes a gente fala até entre eles, né? Qual que é a linguagem do Flávio? Qual é a linguagem da Flávia? Então isso ajudou muito. Aí vem o grande desafio da nossa adoção, que foi a Flávia. Flávia me rejeitou durante 1 ano e 3 meses.
Nós vivemos muitos desafios com a Flávia. Ela nunca foi uma criança agressiva ou de gritar e xingar. Minha filha nunca fez isso, pelo contrário, ela é muito educada. Mas a Flávia, ela tinha um jeito manipulador e um olhar de agressividade. O olhar dela era agressivo e muito significativo. E ela se afastava realmente de mim, me afastava e deixava muito bem, muito claro para mim, embora me chamasse de mãe, sempre me chamou de mãe, mas ela deixava muito claro para mim que eu nunca seria mãe dela. Flávia e o Fabrício me pediram para voltar pro abrigo. Nem tenho mais noção de quantas vezes, foram inúmeras vezes. Mas a Flávia, por exemplo, pediu até 2 dias antes da sentença de adoção. Foi 1 ano e 3 meses depois da nossa guarda provisória. Quando a gente recebeu o papel da audiência, né, que o oficial enviou na nossa casa, nós vivemos um momento muito difícil com a Flávia. Fazia 1 ano que a gente estava junto e a minha filha mudou o comportamento assim da água para o vinho. E foi uma mudança tão drástica que eu comecei até a me preocupar, sabe? Assim, ao ponto de ter medo da Flávia, de começar a achar que a Flávia tinha alguma coisa. Porque, na verdade, era muito mais fácil para mim, como mãe, pensar que ela tinha alguma coisa do que entender a dor que ela estava sentindo e eu estava sentindo naquele momento. E que nós duas não estávamos sabendo lidar com aquela dor. Então, era muito mais fácil rotular a Flávia, né? E eu lembro que nessa época nós estávamos as duas fazendo terapia e a Flávia não se abria com a terapeuta e ela estava fazendo TO porque ela não queria fazer psicólogo. E nós fomos a uma psiquiatra infantil. E eu nunca vou esquecer aquela consulta. Eu cheguei lá, consulta. Primeira coisa que eu olhei para a cara da médica, eu falei assim: olha, a minha filha é uma psicopata. Eu não tenho a menor dúvida disso. E aí eu comecei a descrever todos os sinais de psicopatia que a Flávia tinha. E a médica olhou para minha cara com uma doçura incrível, segurando para não dar risada. E ela olhou para mim e falou assim: mãe, sai meia horinha da sala, daqui a pouco você volta. Eu lembro que ela estava com um sorriso no rosto. E aí eu fui para a sala e ela conversou com a Flávia. Na hora que eu voltei, ela muito doce olhou para mim e falou assim: mãe, a sua filha não é psicopata, você pode ficar em paz, não tem psicopatia. Eu falei assim: mas como? Como que não pode? Não sei o que. E ela começou a me explicar sobre ambivalência, sobre primeira vez que eu ouvi esse termo, eu fiquei muito chocada, não entendi. Como assim? Ela falou: sua filha já te vê como mãe, mas ela não quer te ver como mãe. E foi explicando dentro da ambivalência. E ela nos deu uma direção, sem medicar nada, minha filha, pelo contrário, mas ela cuidou da gente durante 3 meses. E ela cuidou ao ponto de ligar na nossa casa. E eu lembro que ela falava assim para mim: espera mais um pouquinho. Me dá mais 1 mês, mãe. Ela falava desse jeito pra mim: daqui 1 mês sua filha vai estar diferente. E eu falava: como que uma médica pode falar pra mim que daqui 1 mês minha filha vai estar diferente? E trabalhando com a gente, trabalhando com a gente. Houve um momento desse fuá todo com a Flávia muito significativo, onde eu fui chamada para terapia com ela. E quando eu entrei, a médica, a Theo, falou assim: mãe, a gente tem uma proposta para você. A Flávia falou que quer ficar 1 mês sem falar com você. Tudo bem para você? Ela precisa desse 1 mês para digerir o que está acontecendo dentro dela. E aí me explicou tal. Eu lembro que eu estava tão brava que eu olhei para a cara da Theo e eu falei assim: você tá de brincadeira comigo. Eu trago ela aqui justamente para ela falar comigo. Você vai me deixar 1 mês sem falar com ela? Eu fiquei muito brava e eu descontrolei nesse dia. E a Theo assim assustada. E aí a Theo falou assim para mim: mãe, e se essa for a sua filha? E se a Flávia for essa menina? Ela nunca mudar? E se a Flávia nunca te aceitar? E se a Flávia nunca te amar? O que você vai fazer? Eu fiquei muito brava com a Theo. Eu fiquei muito brava. Não respondi ela. Peguei minha filha e fui embora. Alguns dias depois eu fui para terapia e fiquei pensando nessa frase: e se a Flávia for essa garota? E se a Flávia? E aí eu pude perceber que, embora eu dizia tanto que amava minha filha, amava minha filha, amava minha filha, e realmente estava mostrando o meu amor por ela em tantos momentos, o meu amor ainda era condicionado a Flávia me amar.
e que talvez eu nunca fosse amada pela Flávia. Me permiti viver um período ali onde eu dei uma desligada, literalmente, dessa situação de ficar toda hora investindo no meu relacionamento com a Flávia. Deixei o papai cuidar um pouco desse relacionamento, porque ela não tinha essa questão com o pai. Na verdade, nenhuma das crianças tinha essa questão com o pai, porque eles não tinham a figura paterna, né? Era só a materna. E com o tempo, a minha cabecinha também foi ficando um pouco mais tranquila, eu fui aprendendo a lidar com tudo aquilo, até que 3 dias antes, 2 dias, não me lembro, Flávia pediu para voltar para o abrigo pela última vez, e eu, muito brava, pela primeira vez, respondi que levaria ela. Entretanto, eu não ia levar, mas eu estava brava naquele dia e falei que eu ia levar. E aí o arroz começou a queimar, eu fui para a cozinha, Flávia foi para o quarto, passou uns minutinhos, a Flávia chegou assim, e falou assim, mãe, mudei de ideia. Eu não vou embora mais não, eu vou ficar. E eu olhei pra cara daquela criança e falei, você tá de brincadeira comigo, né? Você tá de brincadeira, porque todas as vezes que ela tinha falado, eu sempre ia por... Eu falava, você não vai embora daqui. Eu lembro que eu ia por quarto e chorava. Falei, você tá de brincadeira comigo, filha? Você vai ficar aqui, mas a gente vai ter um relacionamento bacana, Flávia? Ou a gente vai continuar nesse pé de guerra? Porque isso não é vida, nem pra mim, nem pra você. E ela falou assim, tá bom. Eu quero aceitar a adoção. Beleza, continuamos. 3 dias depois, sentença de adoção emitida. Adotamos a nossa filha sem a menor certeza de que um dia ela nos amaria. E 2 ou 3 dias depois, eu estava fazendo café da manhã quando a Flávia acordou e me chamou de mãe. Só que aquele mãe foi diferente. Foi tão forte que eu me emocionei na hora. E eu percebi que naquele dia o nosso vínculo tinha sido formado. Então, eu gosto muito de contar essa parte da história, porque se eu tivesse desistido 3 dias, 5 dias antes, né? Eu teria perdido a oportunidade de vincular com a minha filha 5 dias depois. Então, às vezes, aquele momento que está o caos, ele pode ser muito próximo do próximo passo. Resumidamente, vivemos muitos desafios, não foi nada romântico a nossa adaptação, foi muito longa, muito intensa, muitas situações difíceis. Eu compartilho tudo isso nas redes sociais, porque eu acredito que as pessoas podem se identificar com a nossa história e entender que como foi difícil para a gente, e foi possível depois, é capaz de dar certo. Mas eu quero terminar enfatizando que o momento de luta, esse 1 ano e pouco sofrido, muito doloroso, de muitos testes e muita rejeição, fez com que hoje a gente tivesse um laço muito forte juntos. O nosso laço, ele é tão forte que eu vou ser muito sincera com você. Eu sou filha biológica, minha mãe, mas eu não tenho esse laço com a minha mãe. De tão forte que é uma coisa... É uma decisão, foi uma escolha, nós escolhemos ser família e todos aqueles maus comportamentos que a gente viveu, tudo que aconteceu durante a adaptação, isso não existe mais. Hoje eu olho para as crianças, eu até fico surpresa quando eu falo de algum comportamento ou outro. A Flávia, ela não tem nada de agressiva, ela é uma menina, ela é minha companheira, minha melhor amiga e o nosso amor já foi colocado em xeque. Nós já tivemos situações depois da vinculação, assim, onde realmente tudo poderia ter dado errado e a gente ter separado, e eu ouvi dos meus filhos, você é a minha mãe, e eu escolhi você. Então, gente, é difícil, não é fácil ser pai por adoção, não é fácil ser mãe por adoção. A gente tenta se preparar, assim, como a doutora Lídia falou, e é super importante porque pode te ajudar a pelo menos olhar de uma forma diferente para aquela situação. Entretanto, eu te digo que você nunca vai estar 100% pronto para viver o que você vai viver, porque é um relacionamento que envolve pessoas e a gente nunca consegue prever o que vem com o outro. Mas o que eu posso dizer para vocês é que se você tiver a cabeça aberta e se você tiver decidido, porque o que faz dar certo na adoção não é a criança. Não é um adolescente. Você colocar esse jugo sobre uma criança e uma adolescente é irresponsável. Quem faz dar certo a adoção é o adulto, é uma decisão do adulto, é a gente que decide. Vinculação é possível, sim.
Entretanto, não dá para saber quando ela vai acontecer. Pode ser rápida, mas pode demorar muito. Conheço famílias que foi muito mais do que 1 ano e 3 meses. Mas tudo vai depender do quanto você está disposto a lutar pelo seu filho, para que essa conexão aconteça. Não dá para conectar, não dá para vincular se você não investir nesse relacionamento, se você não se dedicar, se você não se entregar, se você realmente não encarar esse relacionamento com o seu filho como uma prioridade, se você não se abrir para ter empatia, para ter respeito, para entender que por mais que você queira, você nunca vai entender o que ele sente, porque você não passou pelo que ele passou. Então você não tem o direito de virar e falar para o seu filho assim: chega, sua história mudou. Não faça isso com a criança, porque, gente, talvez mudou o contexto, mudou o cenário, mas dentro daquela criança não mudou ainda. E uma das coisas que a gente fez aqui que deu muito certo, nós participamos do processo de ressignificação das crianças. Então, os meus filhos, eles não falavam sobre a própria história. E eu fiz questão de contar a história deles para eles, ser eu que falei a história para todos. Eu procurei saber a verdadeira história e eu contei a história para eles. Sempre deixei muito claro que eu não tenho nenhum problema com a figura materna, com a figura paterna, que tá tudo bem. Inclusive aqui, isso é uma coisa da nossa família, mas a gente não chama de genitora, a gente chama de mãe. Porque eu, sinceramente, gente, acho que o meu relacionamento com os meus filhos é muito mais do que um título de mãe e filho. É muito mais. Então, amor, ele vem para somar, ele vem para multiplicar. Ele não pode vir para subtrair. E aí, quando a gente aprende a ouvir e a ter empatia pelo filho, você se surpreende. Porque, no final das contas, quem aprende é você, não é a criança. Muito obrigada, Fernanda. Maravilhoso o teu depoimento, né? Nos traz um pouco da realidade, como é, doutora Lídia, com relação a tudo que pode acontecer. Como tu bem dissesse, Fernanda, o importante é o adulto estar aberto, né? Que a responsabilidade maior tem que ser do adulto, né? Sim. Então, é importante que a gente tenha o coração, a mente e os braços abertos, né? Para todas essas crianças que estão aí esperando de um amor, esperando de uma família para receber, não é verdade? Então, eu só tenho a agradecer a vocês duas, por esse momento que vocês nos proporcionaram, cada um dentro de um viés, que foi muito rico para todos nós. Profundamente, eu agradeço. Agradeço em nome do tribunal, agradeço em meu nome, tá? Muito obrigada pelo esse aprendizado que vocês trouxeram para nós. Uma boa noite, fiquem com Deus. Tá? Tchau, tchau.